Pessoal, então, para finalizar aqui a nossa aula de conhecimentos básicos de finanças e contabilidade, nós vamos apresentar o fluxo de caixa, que é o cash flow em inglês. Ele nada mais é do que um relatório que representa as entradas e saídas de caixa da empresa, ou do projeto, ou do investimento, em um determinado período de tempo, tá bom? Então, esse fluxo de caixa, ele basicamente se divide em três fluxos grandes dentro dele, tá bom? Então, o primeiro fluxo é o fluxo de caixa operacional, que são as entradas de caixa provenientes de clientes, de vendas de valores mobiliários que sejam, dividendos e juros. Também as saídas, que são os pagamentos de fornecedores, funcionários, matéria-prima, impostos, dividendos e juros. Ou seja, no fluxo de caixa operacional, está tudo relacionado à operação daquela empresa. Tá legal? Depois, o fluxo de caixa de investimento. São as entradas aqui, são as vendas de ativos permanentes, né? A empresa vende uma máquina, vende um prédio, ele entra aqui, outros valores mobiliários, dividendos e juros também. Aqui eu quis repetir porque você pode tanto colocar a venda de valores mobiliários dentro do fluxo de caixa operacional, como também dentro de investimentos. Ambos são aceitos pelo IFRS. As saídas. Saídas aqui de investimentos são aquisições de ativos permanentes e valores mobiliários. Ou seja, quando uma empresa vai e compra uma nova fábrica, como quando compra um maquinário, quando faz uma obra, ele entra aqui no fluxo de caixa de investimento. Tá legal? Depois, o fluxo de caixa de financiamentos. Nós temos aqui principalmente as entradas, que são as liberações de financiamento, ou seja, quando ocorre uma captação, quando uma empresa emite uma debênture ou quando ela contrata um financiamento com um banco. Esse banco ele entrega o recurso na mão da empresa e ele fica registrado dentro do fluxo de caixa o fluxo de caixa de financiamentos como uma entrada, como um saldo positivo. E as saídas são as saídas financeiras, ou seja, os pagamentos e amortizações do principal e dos juros referentes às dívidas daquela empresa, tá? Também é um fluxo de caixa de financiamentos, mas aqui eu separei, um pouquinho, porque ele, em muitos casos, a gente usa esse fluxo de caixa de acionista separado dos financiamentos dentro da modelagem financeira, porque nós precisamos analisar a rentabilidade do nosso acionista dentro daquele negócio. Então, muitas vezes a gente deixa ele separado, mas dentro do IFRS, o fluxo de caixa de financiamentos e do acionista é unificado, tá bom? Então, o que que entra aqui no do acionista? O aumento de capital, ou seja, os aportes de capital daquele acionista naquela empresa, tá bom? E também as saídas são recompras de ações e dividendos pagos, eventualmente uma redução de capital, enfim. Então, são esses três macrofluxos aqui que compõem o fluxo de caixa e são essa configuração, essa estrutura que vocês sempre vão ver dentro dos fluxos de caixa aí de empresas auditadas, de empresas de capital aberto. Se você for em qualquer empresa que seja aberta e listada e analisar o fluxo de caixa dela, ela vai ter essa estrutura que eu mostrei para vocês. Agora, falando um pouquinho do quadro do ao lado, tá? Aqui eu estou primeiro apresentando para vocês o método direto do fluxo de caixa, ou o Direct Method, ok? Por quê? Por que direto? Porque ele entra direto nas entradas e nas saídas de caixa. Então, ele não começa por uma conta contábil, qual eu vou apresentar já já para vocês. Então, a estrutura do fluxo direto, ele passa pelas receitas, revenues, impostos sobre receita, são as tax on revenue, custo de produtos vendidos ou serviços prestados, que é o COGS, Cost of Goods Sold, despesas, expenses e impostos sobre renda, que é o Corporate Tax.
A soma de tudo isso aqui, pessoal, de todas essas entradas e saídas, eu chego no fluxo de caixa operacional, tá? Esse aqui, então, é o método direto, o qual, a partir dessas contas, eu chego no fluxo de caixa operacional ou operational cash flow, tá bom? Depois disso, eu tenho o fluxo de caixa de investimentos, ou cash flow from investments, que me resulta no fluxo de caixa da firma, ou o free cash flow to firm. Tá certo, pessoal? Olhem bem aqui essa estrutura para vocês não confundirem futuramente. Soma do fluxo de caixa operacional e do fluxo de caixa de investimentos resulta no fluxo de caixa da firma, tá bom? Ok. Depois disso, nós temos aqui o fluxo de caixa de investimentos, ou cash flow from financial activities, o qual, somado ao fluxo de caixa da firma, nós chegamos no fluxo de caixa livre, ou free cash flow. E aqui também nós temos o fluxo de caixa dos acionistas, que é o shareholders cash flow. Ok? Então, apresentando aqui a estrutura para vocês, memorizem bem isso. No final, no final de todas as entradas e saídas da empresa dentro do fluxo de caixa, nós vamos ter o fluxo de caixa líquido do período, ou seja, o quanto aquela empresa gerou ou não gerou de caixa naquele período. Então, se eu tinha um saldo inicial de caixa e esse saldo aumentou aqui o saldo final, nós tivemos um aumento de caixa nesse período. Se caso contrário, o saldo de caixa final for menor do que o saldo de caixa inicial, houve um decréscimo de caixa nesse período. Aqui em inglês, só para falar para vocês, o fluxo de caixa líquido no período é o Net Cash Flow for the Period, e o BOP Cash e OP Cash são siglas para Beginning of Period Cash e End of Period Cash, tá? Então, aqui que fique claro para vocês o que é o método direto do fluxo de caixa. Na sequência, então, eu estou apresentando o método indireto, ou o indirect method. Por que indireto? Porque eu não vou diretamente nas entradas e saídas operacionais de caixa. Eu parto do lucro líquido, ou do net income, para fazer aí chegar no meu fluxo de caixa operacional. Então, para sair do lucro líquido e chegar no fluxo de caixa operacional, eu tenho que adicionar e retirar algumas contas aqui. Então, começando pela depreciação e amortização, eu vou precisar adicionar a depreciação e amortização aqui ao lucro líquido. Por quê? Porque elas são despesas contábeis, elas não são despesas de caixa da empresa, ou seja, elas não têm efeito caixa. Como eu retirei antes, para chegar no lucro líquido, eu devolvo aqui essas despesas de depreciation and amortization, depreciação e amortização, no meu relatório de fluxo de caixa. Além dela, tem outras receitas e despesas não caixa também, que são puramente contábeis, como, por exemplo, um impairment que tem aqui de ativos, ou outras contas aí que tenham que estar na contabilidade por conta tenho que estar no DRE por conta do IFRS, mas que não representam caixa. Então eu devolvo essas contas aqui, tá bom? Agora, a variação do capital de giro, ou working capital, tá? Item importante que traz alguma confusão. O que que é isso? E a gente vai falar mais para frente, não se preocupem. A variação do capital de giro é toda aquela diferença entre competência e caixa dentro daquele período. Ou seja, aí eu vou dar um exemplo. Se eu tinha uma receita que, por algum motivo, eu tenha que lançar no meu DRE, porque o DRE traz a competência, então eu tive que lançar no DRE, porém, essa receita ainda não gerou caixa para a empresa, o caixa vai ser posterior, eu vou lançar no DRE, ela vai aumentar o meu lucro líquido. Porém, eu vou ter que aqui, na variação de capital de giro, reduzir essa receita. Por quê? Porque eu não recebi ela dentro do caixa.
Eu estou tratando aqui do fluxo de caixa, tá bom? De forma contrária, eu tenho o mesmo tratamento para despesas. Por exemplo, despesas aí de funcionário que a empresa tenha. Por algum motivo, aí a empresa não pagou aquele funcionário. Ou um caso assim que existe na contabilidade que são as provisões de férias, por exemplo, tá bom? A empresa, ela é obrigada a fazer a provisão de férias daquele funcionário, então aquela provisão ela entra no custo mensal da empresa, não é quando o funcionário tira as férias, tá bom? No DRE, ela entra mensalmente, na razão de um dozeavos, e esse custo, entrando na razão de um dozeavos, ele é um custo puramente contábil, tá bom? Então, eu tenho que aqui, como ele é um custo que ele é contábil e não saiu do meu caixa, porque ele só vai sair do meu caixa quando aquele funcionário de fato tirar as férias, eu vou devolver esse custo aqui na variação do capital de giro. Tá legal? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, eu quis aqui ilustrar um pouco, mas o capital de giro, ele vai fazer o link daquilo que é contábil para aquilo que é caixa. Gravem isso, tá bom? Ele é o link. Legal? E aqui, pessoal, depois do capital de giro e o working capital, eu já chego no fluxo de caixa operacional ou operational cash flow. Daqui para baixo é igual ao método direto, qual eu já expliquei anteriormente. Não muda nada, é a mesma coisa. Então, o método direto e indireto é só diferente em relação ao fluxo de caixa operacional. Geralmente, as empresas aí de capital aberto que publicam no IFRS, elas publicam o método indireto, tá? Ou seja, partindo do lucro, fazendo os ajustes e chegando no fluxo de caixa operacional. Algumas delas publicam também o método direto. Se você olha ali num relatório gerencial, pode ser que você encontre esse método direto. Mas o mais comum mesmo é você achar o método indireto. Agora, qual que é melhor? Depende. Eu gosto de analisar os dois. Por quê? Porque em um você vê de fato as entradas e saídas de caixa, e aquilo é uma informação mais direta, mais precisa. Você olha, ó, isso aqui entrou, isso aqui saiu. Então você tem um mapa das entradas e saídas de caixa operacional. E no outro, você tem a variação do capital de giro, que é tudo isso confrontado com a competência. Então, esse confronto ele traz uma informação. Por quê? Porque se o capital de giro da empresa ele está muito negativo, quer dizer que a empresa ou está demorando para recolher a sua receita, ou está pagando muito rápido os seus fornecedores, ou enfim, entre outros N motivos. E o contrário também, se for muito positivo, quer dizer que a empresa está recebendo, recolhendo muito antes a receita do que é o custo dela, do que ela paga os fornecedores dela. Então, é algo positivo e também interessante de ser analisado. Então, as duas metodologias se complementam. Aqui no curso a gente vai usar um pouco das duas, tá? Mas eu acho importante aqui vocês conhecerem a estrutura dos dois e também memorizarem. Tá bom, pessoal?